que hoje a gente vai estudar todos os músculos do corpo. Eu não tô brincando, é sério. A gente vai pegar essa imagem aqui, ó, que você tem todos os músculos do corpo, ó. Eu vou tirá-los e é isso aqui que a gente vai ter no final da aula. Vocês vão conhecer todos os músculos do corpo hoje. E eu vou mostrar algumas estratégias de aprendizado para vocês conseguirem saber aí os macetes de alguns grupos musculares. Então vamos lá. Primeira coisa que a gente tem que saber é que os músculos ficam divididos em grupos. A gente vai começar do pé e vai terminar lá na cabeça. Então a primeira coisa que a gente tem que saber aqui no pé. Aqui no pé a gente vai ter 4 camadas musculares, tá? Então vocês têm aqui uma camada superficial, ó. Nessa camada superficial, a gente tem 3 músculos, ó. Esse aqui, ó, que é o chamado abdutor do halo, tá? Então eu vou deixar uma multisseleção aqui, ó. Esse aqui, ó, que é o flexor curto dos dedos, e esse outro aqui, ó, que é o abdutor do dedo mínimo. Então esses 3 músculos aqui são os 3 músculos da camada superficial do pé. Então na camada superficial do pé, vocês têm 3 músculos. Como que a gente estuda pé, Rogério? Para eu aprender pé mesmo. Você tem que dividir em grupos, em partes. Nesse caso aqui a gente divide por músculos superficiais para os músculos profundos. É assim que a gente vai dividir aqui. Tá bom? Então a gente vai fazer assim. Eu vou tirar só do lado direito. Do lado esquerdo ainda vai ter músculo. Então no final da aula. Só para a gente ver que a gente tirou todos os músculos. 3 músculos na camada superficial do pé. Então eu vou esconder esses 3 músculos aqui, ó. Tirei esses 3 músculos. Na segunda camada do pé aqui, a gente vai ter outros 2 músculos, ó. Esse e esses 4 aqui, ó. Esse músculo aqui, ó, tá aqui, ó, quadrado plantar, que é esse aqui. E aqui eu tenho os músculos lumbricais, ó. Então os músculos lumbricais são 4. Primeiro, segundo, terceiro e quarto lumbricais. Então a gente já viu que a gente tem 3 músculos na camada superficial, agora a gente tem mais 5 músculos na camada intermediária superficial. O quadrado plantar e esses aqui que são os lumbricais. Uma coisa interessante dos lumbricais que eu quero que vocês vejam, isso serve nas mãos e nos pés, ó. Os músculos lumbricais são interessantes porque eles não têm origens ósseas, tá? Eles se originam nos tendões flexores. Isso acontece tanto no pé quanto na mão, tá bom? Então aqui a gente já verifica aqui a presença de mais 5 músculos nessa camada intermediária superficial aqui. Então aqui a gente tem mais 5, então já vou dar um tique aqui, ó. Então já tem mais 5 músculos. Agora eu vou numa terceira camada muscular aqui do pé. Aí essa camada aqui ela acaba deixando o pessoal com um pouquinho mais de dúvidas. Nessa camada aqui, ó, a gente vai ter o músculo flexor curto do hálux, esse aqui, ó, que é o adutor do hálux, e aqui a gente vai ter os músculos flexor curto e oponente do dedo mínimo. Então tá aqui, ó, flexor curto do hálux. Esse aqui é o adutor do hálux. Esse adutor do hálux, eles têm 2 porções, que é a porção oblíqua e essa aqui é a porção transversa dele, tá bom? Então isso aqui é um músculo com 2 partes. A gente vai contar um só, tá? Apesar dele ter 2 partes, é que nem o bíceps, por exemplo, entendeu? Então a gente vai contar uma pessoa só. Tem alguns músculos que eu fiquei na dúvida quando eu estava fazendo a contagem. Eu falei, eu queria saber o critério que os caras utilizavam, porque vocês vão verificar que no final da contagem vai dar bem menos que 600 músculos. Tá, então para chegar em 600, aí eu vou mostrar para vocês o que eu acho que foi a contagem que o pessoal andou fazendo, tá? Então, tá aqui o flexor curto do hálux, o adutor do hálux, e aqui nessa região do dedo mínimo aqui, ó, a gente tem esse músculozinho aqui que é o flexor curto do dedo mínimo. Aí eu vou tirá-los aqui. Então eu vou colocar com a variação anatômica, tá? Isso aqui é uma variação anatômica. Então esse músculo oponente do dedo mínimo é uma variação que a gente tem aí. Então vocês têm aqui o flexor curto do dedo mínimo, que vocês viram no outro programa, e aqui tem o oponente do dedo mínimo, ó. Então eu vou considerar aqui 4, tá? 4 músculos nessa camada mais profunda aí. Então existe uma variação anatômica que a gente considera naquela região lateral, que a gente não tinha aqui. Aí aqui a gente observa os músculos interósseos. Os interósseos plantares são 3. Então vocês têm aqui, ó, primeiro interósseo plantar, segundo interósseo plantar, terceiro interósseo plantar aqui. Então aqui mais 3 interósseos plantares. E aqui vocês têm os interósseos dorsais, que são 4. Primeiro, segundo, terceiro e quarto músculo interósseo dorsal aqui. Então mais 4. Mais, agora eu vou tirar aqui, ó. Mais 2 músculos no dorso do pé aqui, ó. Aqui no dorso do pé a gente tem 2 músculos, ó. A gente tem aqui o extensor curto do hálux. Então aqui no dorso do pé a gente tem mais 2 músculos. A gente tem o músculo extensor do hálux, né? Extensor curto do hálux.
e aqui o extensor curto dos dedos, tá? Para fazer a multisseleção. Então no dorso do pé a gente tem mais 2 músculos aí. Então isso significa dizer que no pé a gente tem 21 músculos no pé. Vocês verificam aqui, ó, que o pé aqui a gente já limpou, ó. Limpamos aqui o pé direito, ó. Então o pé direito não tem mais nada e no pé a gente tem 21 músculos no pé. Evidentemente a gente vai multiplicar por 2 porque a gente vai ter o outro pé lá. Fiquem ligados que a gente vai ter essas características aí. Beleza, então contamos aí quantos músculos a gente tem no pé. São 21 músculos, sendo 19 na planta, 19 músculos plantares e apenas 2 músculos dorsais no pé, tá bom? Então é assim que a gente divide. Segunda parte que a gente vai estudar: compartimento anterior da perna, compartimento lateral da perna, compartimento posterior da perna. São 3 compartimentos. Para você estudar a perna, eu sei que perna e antebraço é uma coisa que você tem uma baita de uma dificuldade, mas o que você vai fazer para entender perna? Divide a perna em 3 compartimentos. Tanto que cada compartimento, ele vai ter, cada músculo do compartimento vai ter a mesma ação e a mesma inervação. Então eles não compartilham só o mesmo lugar, eles compartilham a mesma ação e a mesma inervação. Como eu sei qual é o compartimento anterior e posterior? Olha só, você tem a tíbia, canela propriamente dita, anterior da tíbia, posterior da tíbia. Tanto que vocês vão ter um músculo que tem aqui atrás da tíbia, chamado tibial posterior, e o que tem na frente chama tibial anterior. Vocês percebem que a localização do músculo pode dar a você o nome dele. Então olha que fácil os músculos do compartimento anterior da perna. Esse aqui, ó, chama-se tibial anterior. O que deu nome a esse músculo? Sua posição anteriormente à tíbia. Daí veio o termo tibial anterior. Tem outros 2 músculos no compartimento anterior, ó. Esse pequenininho aqui, ó, é chamado extensor longo do hálux. É esse aqui, ó. E esse aqui, ó, mais compridão, é o extensor longo dos dedos, ó. Você vê que o do hálux vai para o hálux, dos dedos vai para os dedos. Esses são os 3 músculos do compartimento anterior. Qual que é a característica deles? O tibial anterior tem o seu nome de acordo com o seu local. Ele fica anteriormente à tíbia. O extensor longo do hálux e o extensor longo dos dedos, eles têm esses nomes de acordo com as suas ações. Então, o local onde o músculo está é um parâmetro para nomear o músculo. A ação de um músculo também é parâmetro para nomear esse músculo. Então, os 3 músculos do compartimento anterior são tibial anterior, extensor longo do hálux e extensor longo dos dedos. Vão tirar? Pronto, ó. Sumiram. Ó. Compartimento anterior da perna, limpo. Compartimento lateral da perna aqui, ó. O compartimento lateral da perna, ele tem 2 músculos e uma variação anatômica, que é essa aqui, ó. Aqui nesse compartimento lateral, a gente tem a fíbula, ó. Isso aqui é a fíbula. Então tá aqui a fíbula. Então esses músculos que se relacionam com a fíbula nesse compartimento lateral, os 3 têm o nome de fibulares. Então os 3 músculos que eu tenho no compartimento lateral aqui, eles foram nomeados de acordo com o local, igual o tibial anterior. Então quem deu nome a eles aqui foi a fíbula. E aí a gente vai ver que o comprimento deles vai caracterizar o nome desses músculos. Porque esse camarada aqui, ó, esse músculo aqui é chamado fibular longo, é o principal deles. Você vê que tem um menorzinho aqui, ó, que ele tem metade do comprimento do longo? Esse aqui, evidentemente, só pode ser o fibular curto. Tá bom? Então vocês veem aqui a diferença do fibular longo e do curto. Por que esse aqui é o longo? Porque ele é longo. Por que esse aqui é o curto? Porque ele é mais curto. E aí vocês têm um terceiro fibular aqui, ó, que é esse aqui, ó, que é chamado fibular terceiro. Sabe por que esse aqui é chamado fibular terceiro? Esse aqui é uma variação anatômica e os anatomistas antigos, eles não observavam o fibular terceiro em todo mundo. Em algumas pessoas eles observavam esse músculo aqui, ó, que é o fibular terceiro. E aí, como já tinha um fibular longo e um fibular curto, não tinha outro nome para dar e esse aqui ficou como terceiro fibular. Então daí vem o nome fibular terceiro. Então para você entender o nome desse fibular terceiro, tem que recorrer à história. Então tem mais 3 músculos fibulares aí. Então vamos tirar os músculos fibulares e aí a gente vai para o compartimento posterior. Esse compartimento posterior é o compartimento que tem mais músculos. Então o que a gente faz aqui? Como eu tenho aqui o gastrocnêmio, que é o músculo de 2 cabeças, ó, para a gente considerar a nossa contagem de músculos, eu vou contar as 2 cabeças dele, tá bom? Então eu tenho aqui o gastrocnêmio
com duas cabeças. Então eu tenho aqui as duas cabeças do gastrocnêmio. Então duas cabeças, vamos tirá-lo aqui, ó. Tiro o gastrocnêmio. Vou tirar também o tendão calcâneo, porque como eu não vou precisar dele, esse músculo aqui, ó, é um músculo sóleo, tá? Junto com o gastrocnêmio ele forma o que é chamado tríceps sural, tá bom? Então aqui eu vou pôr mais um, que é o sóleo. O sóleo tem esse nome, sabe o que significa sóleo, solear? Significa sandália. Você acredita? Quando os camaradas começaram a dissecar e tirar esse músculo, ele parecia uma sola de sandália. Aí deram o nome de sóleo para ele, ou solear. Então tá aí mais um músculo da face posterior da perna aí. Na parte mais próxima do joelho aqui, nessa região posterior do joelho aqui, a gente tem um músculo chamado plantar e um outro músculo que cruza aqui essa região do joelho chamado poplíteo, tá bom? Então aqui a gente tem o plantar e tem o poplíteo nessa região mais superior. O plantar, ele vai se inserir lá junto ao tendão calcâneo, lá no calcanhar também, tá bom? Então eu tenho aqui o poplíteo e o plantar aqui. São dois músculos aí também dessa parte. Então vamos tirá-los aí, mais dois. Vamos tirá-los daqui. E no compartimento profundo, esses músculos do compartimento profundo da perna, eles vão ter exatamente o nome oposto aos músculos do compartimento anterior. Olha só que legal aqui, ó. Vocês têm aqui, ó, logo atrás da tíbia, bem atrás da tíbia, na membrana interóssea, vocês têm esse músculo chamado tibial posterior. Esse camarada aqui é o tibial posterior. Por que tibial posterior? Porque ele fica atrás da tíbia. O tibial anterior fica na frente da tíbia, tá bom? Vocês podem perceber que o tibial posterior, ó, ele tem uma boa parte da sua origem na parte de trás da tíbia e ele tem origem também na membrana interóssea, tá? Entre a tíbia e a fíbula aqui, a gente tem uma membrana de tecido conjuntivo para evitar a separação desses dois ossos aqui, ó, que é chamada membrana interóssea, ó. Então vocês percebem que a origem dele aqui se dá em parte na membrana interóssea. Então esse aqui é o tibial posterior. Tem um negócio interessante sobre esses outros dois músculos aqui, ó, que eu quero que vocês vejam, ó. Pode perceber que esses dois músculos aqui, ó, quando eles chegarem aqui nessa região do arco plantar, eles cruzam, ó. Eles vão ter um cruzamento aqui dos seus tendões, ó. Então eu tenho aqui um e aqui eu tenho outro, ó. Aí o tendão deles se cruza nessa região do arco aqui. Esses músculos aqui, eles têm essa característica para favorecer principalmente os movimentos de flexão do hálux e dos dedos do pé, tá? Então tem que ser assim. É importante que vocês saibam que esses dois músculos cruzam. Então, pelo fato deles se cruzarem, esse músculo mais medial aqui, ó, ele é o flexor longo dos dedos, tá? Esse mais medial é o flexor longo dos dedos. E esse mais lateral aqui é o flexor longo do hálux, tá bom? Você vê que esse aqui, ó, o lateral cruza e vai para o hálux, o medial cruza e vai para os dedos. Então, esses são os músculos flexores longos dos dedos e do hálux. 8 músculos no compartimento posterior da perna. Então isso significa que na perna, no total, 14 músculos na perna. Então vocês veem aqui, ó, que na região da perna a gente já não tem mais músculos aí. Coxa. Para quem acha que a coxa é onde o bicho pega, fica tranquilo que a gente vai usar o mesmo princípio. Então a coxa aqui, para você saber como a gente vai dividir os compartimentos, a gente vai fazer assim, ó. A gente vai usar um triângulo aqui, ó, entre o sartório, a parte medial e o ligamento inguinal aqui, ó. Então aqui a gente vai ter os músculos adutores, aqui a gente vai ter o compartimento anterior e lá na parte posterior da coxa a gente tem os músculos isquiotibiais. Então são 3 compartimentos. Um compartimento medial dos adutores, um compartimento anterior que tem o quadríceps e o sartório e um compartimento posterior onde a gente tem os isquiotibiais, tá bom? Então são os 3 compartimentos. Vamos lá. Parte anterior da coxa, dispensa apresentações. A gente tem o músculo sartório e a gente vai ter os 4 músculos do quadríceps. Então, na região anterior da coxa, a gente tem 5 músculos, tá bom? Então tá aqui, ó, sartório, vasto medial, reto femoral, vasto lateral, e aí se eu tirá-los, aqui eu tenho vasto intermédio por baixo deles aqui, ó. Então, são 5 músculos no compartimento anterior da coxa. 5 músculos no compartimento anterior. Vocês veem que aqui no joelho eu tenho um músculozinho, ó. Esse aqui é o músculo articular do joelho, tá? Então esse aqui também a gente vai contar, e esse aqui é o músculo do joelho.
joelho. Então no joelho tem um músculo só. Compartimento medial da coxa aqui, ó. Compartimento medial da coxa, ele é composto pelo triângulo dos adutores aqui, ó. Isso aqui é o triângulo adutor, tá? A gente tem um trígono adutor, tá? Um trígono anatômico adutor, mas aqui a gente tá falando de um trígono muscular. Então vocês verificam aqui, ó, que o grácil representa essa parte medial, o fêmur, essa parte mais lateral, e o pectíneo, essa parte mais superior aqui. Então a gente vai ter 5 músculos nesse compartimento aqui, dos adutores. Conta comigo, ó. Pectíneo, aí vocês têm aqui, ó, o músculo adutor curto, adutor longo. Por baixo de todo mundo eu tenho o adutor magno, eu vou deixar ele aqui, vou tirar por último, e aqui eu tenho o grácil, tá bom? São 5 músculos. Vou tirá-los, ó, pectíneo, adutor curto, adutor longo e grácil. Por que eu deixei o magno? Porque vocês veem o magno aqui por baixo de todo mundo aqui, ó. Esse aqui é o adutor magno, olha o tamanho da criança. Por isso que ele é o adutor magno. Vocês verificam que esses músculos adutores, eles têm a origem do seu nome de acordo com a sua ação. Então olha que interessante, eu vou contar a história deles para vocês. Os músculos que têm adutor no nome, esse nome foi dado de acordo com as suas ações. Adutor curto, longo e magno. Tá bom? Então esses músculos são nomeados de acordo com a sua ação. O pectíneo é interessante porque ele tem origem na linha pectínea do pubis. E esse nome pectíneo, sabe de onde veio esse termo? Veio de pente, porque eles verificavam que quando dissecavam esse músculo, né, deixavam só ele, né, aparecendo aqui, as fibras dele pareciam pelos de um cavalo, né? Tinha um pente que eles tinham, acho que eram os romanos, que o pente era feito com pelos de cavalo, então era muito parecido com esse pente. Daí veio o termo pectíneo. E o grácil, que é esse cabra aqui, ó, esse nome grácil significa fino, estreito, tá? Então daí veio o termo grácil. Então isso é o que significa grácil. Então são 5 músculos no compartimento medial, confere? É isso aí. Então um no joelho, aí já vimos 10 aqui. E aqui a gente tem os músculos isquiotibiais. São os músculos do compartimento posterior da coxa. Os isquiotibiais são 3 músculos, porém, esse mais lateral aqui tem 2 cabeças, ó. Esse aqui é o bíceps femoral, ó. Bíceps femoral tem uma cabeça longa e aí ele tem também uma cabeça curta aqui, ó. Então a cabeça curta do bíceps, cabeça longa do bíceps. Nesse compartimento mais para dentro aqui, a gente tem o semitendinoso mais superficialmente e embaixo do semitendinoso a gente tem aqui o semimembranoso, ó. Semitendíneo ou semitendinosos é a mesma coisa. Semimembranáceos ou semimembranosos dá na mesma. Por que esses músculos têm esse nome, né? Aí a gente já estende isso pro quadríceps também, que a gente não falou da origem do nome dele. Bíceps, tríceps e quadríceps têm esses nomes. E isso é uma nomenclatura de acordo com o número de origens. Quando o músculo tem 2 origens, ó, cabeça longa tem uma origem, cabeça curta tem outra origem, mas os dois se inserem no mesmo ponto, isso é um músculo bíceps. Por que o quadríceps tem esse nome? Porque ele tem 4 origens diferentes, mas se insere exatamente no mesmo ponto aqui, ó. Tá bom? Então, quando a gente tem essa terminologia ceps no final, para bíceps, tríceps e quadríceps, são músculos com mais de uma origem, porém, uma inserção comum. O semitendinoso tem esse nome porque ele tem um tendão longo que corre no centro dele. Então ele é metade tendão. E o semimembranoso, como o semitendinoso desliza por cima dele, ele desenvolveu uma fáscia mais espessa. Então ele tem uma membrana mais espessa, tá? E ele foi chamado de semimembranoso. Então aquela fáscia muscular do semimembranoso é mais grossa do que o normal, do que o habitual. Então nessa região posterior da perna a gente vai considerar 4 músculos, tá? O semitendinoso, o semimembranoso e as 2 cabeças do bíceps aqui. A gente tem então 14 músculos na coxa também. Quadril. Quadril, vamos começar pela parte anterior. Quadril é assim, ó. Vocês vão dividir o quadril em porção anterior, porção lateral, porção posterior, superficial e profunda, tá bom? É assim que a gente vai dividir o quadril. Então tá aqui, ó. No quadril a gente vai ter o seguinte, ó. A gente vai ter a passagem aqui, ó, de 2 músculos, tá? Mas eu vou tirar um só. Aqui eu tenho o músculo ilíaco. Esse outro tendão aqui, ó, é o tendão do músculo psoas maior. Você vai ver aqui, ó, eu tenho aqui o psoas maior e isso aqui é o ilíaco. O psoas maior é um músculo da parede posterior do abdômen, tá bom? Mas é um músculo que atravessa a região do quadril pela porção anterior. Oficialmente, ele é um músculo que movimenta o quadril, tá bom? Então, oficialmente, ele é um músculo que movimenta o quadril. Mas a gente vai colocar o músculo psoas maior
como um músculo pré-vertebral lá, tá? Um músculo da parede posterior do abdômen. Então, dessa forma aqui, a gente vai ter o músculo tensor da fáscia lata, que é esse aqui, músculo glúteo médio, que é esse camarada aqui. Aí, se eu tirá-los, eu tenho aqui o músculo glúteo mínimo, tá bom? Vamos tirar ele agora. Então, aqui nesse compartimento lateral, 3 músculos. Tensor, glúteo médio e glúteo mínimo. E aqui no compartimento posterior, a gente vai ter um músculo superficial. Todo mundo sabe quem é esse músculo aqui, deixa de ser bobinho. Todo mundo sabe que isso aqui é o músculo da bunda, é o glúteo máximo. Então, se a gente tirar o glúteo máximo, a gente vai dar de encontro aqui aos músculos profundos do quadril. Então, glúteo máximo 1. Então, aqui no compartimento profundo, a gente tem uma sequência de músculos, tá? Então, não perde essa sequência. A sequência é a seguinte, ó. Piriforme, esse aqui é o músculo gêmeo superior. Esse aqui é o músculo obturador interno. Esse aqui é o gêmeo inferior. Esse aqui é o quadrado da coxa. E lá na parte mais profunda, vocês não veem porque ele está na parte anterior. Esse aqui é o obturador externo. Então, a gente viu que nesse compartimento aqui a gente tem 6 músculos. Piriforme. Aí eu vou tirando, ó. 1. Gêmeo superior, 2. Obturador interno, 3. Gêmeo inferior, 4. Quadrado da coxa, tá vendo que o quadrado, a gente já teve um quadrado plantar, a gente tem esse quadrado da coxa, o quadrado femoral, e a gente vai ter também um quadrado lombar. Então o músculo quadrado, você pode perceber que o nome dele foi dado de acordo com a sua forma, evidentemente. Aqui o quadrado da coxa, 5. E aqui, ó, aquele que fica mais anteriormente, ó, ele é um músculo mais profundo que os outros. Esse aqui é o obturador externo. Então, nesse compartimento profundo, a gente tem 6 músculos aí. E no compartimento superficial, 1 que é o glúteo máximo. Então, são 7 músculos no compartimento posterior. Então, na região do quadril, eu tenho um músculo anterior, ilíaco, 3 músculos laterais e 7 músculos posteriores, totalizando 11 músculos no quadril. E aqui a gente termina oficialmente o membro inferior. Vocês viram? Ó? Já deixamos o cara sacizão aqui, ó. Tem mais nada aqui na coxa, tá bom? Seguinte, agora a gente vai ver tórax e abdômen aqui, ó. Eu tô falando de tórax externo, tá? Porque quando a gente for estudar o tórax interno, a gente tá falando de caixa torácica. Então aqui a gente vai ver os músculos torácicos e aqui os músculos abdominais. Basicamente essa parte é super fácil, tá? Vamos começar pelos músculos abdominais. Na parede anterior do abdômen a gente tem 4 músculos mais um músculozinho, ó. Então estamos aqui, ó. Esse aqui é o oblíquo externo. Caso você tenha dificuldade de entender quem é o oblíquo externo e por que vocês não estão vendo o músculo reto abdominal, funciona assim, ó. O oblíquo externo, ele vem aqui lateralmente, as fibras dele têm esse sentido, ó, descendo. Tá vendo por que ele chama-se oblíquo? Porque as fibras são oblíquas. Músculos do seu corpo que têm o sentido das fibras oblíquo ou transversal são músculos rotadores. Quando você sabe a direção das fibras e por onde esses músculos passam, você sabe a ação deles. A bainha desse músculo aqui passa por cima do reto abdominal aqui, ó. Tá bom? Ela vai formar aqui essa bainha do reto abdominal aqui. A gente tem a bainha do oblíquo e ela se funde com a bainha do reto abdominal. Então aqui a gente tem o músculo oblíquo externo. O sentido das fibras dele é esse aqui, ó. A gente chama de sentido mão no bolso. Sabe quando você tá com a mão no bolso? Ó? Esse é o sentido das fibras desse aqui, ó. Porque quando eu tirá-lo, ó, você vai perceber que tem um outro músculo por baixo dele aqui, ó. Esse aqui é o oblíquo interno. Então, enquanto o oblíquo externo tinha as fibras no sentido mão no bolso, o oblíquo interno tem as fibras no sentido contrário, é mão nos peitos, ó. Esse aqui é o oblíquo interno. Aí você vê que a fáscia dele aqui, ó, se funde. Então eu tenho 3 fáscias formando a bainha do reto abdominal, ó. Aí agora vocês veem aqui o músculo reto abdominal, que é o principal músculo que o pessoal conhece dessa região aí, tá bom? Esse aqui é o reto abdominal. E lá na porção mais profunda, a gente tem o músculo transverso do abdômen, tá? Um músculo importante aí na estabilização lombar. Então aqui, 4 músculos. É oblíquo externo, oblíquo interno, reto abdominal e transverso do abdômen. Nessa parede anterior. Nessa parede anterior, a gente vai ter também um músculozinho bem pequenininho aqui, ó. Esse músculo aqui é chamado músculo piramidal, ó. Esse aqui é o músculo piramidal. É um músculo pequenininho que a gente tem aqui na região do pubis. Então, nessa parede anterior do abdômen aí, a gente tem os músculos abdominais principais, mais o piramidal aqui, ó. Tá bom? Então, aqui nessa parede anterior, a gente encontrou aí 5 músculos. Tira o piramidal. E a gente vem aqui para a parede posterior do abdômen aqui, ó. Parede posterior do abdômen, a gente vai encontrar 3 músculos aqui, ó. Psoas maior, filé mignon. Eu sei que você ia perguntar isso.
Rogério, qual que é a origem do nome psoas? Psoas é referente ao lombo, lombar, tá? Então isso aqui é o músculo do lombo. Psoas maior, psoas menor. E aqui eu tenho o músculo quadrado lombar aqui, ó. Esse aqui é o famoso quadrado lombar, ó. Eu tenho 3 músculos na parede posterior do abdômen aí, ó. Psoas maior, psoas menor, quadrado lombar. 3 músculos nessa região posterior da parede abdominal. Se eu tirá-los, não tem mais ninguém aí, ó. Isso aqui que vocês estão vendo são músculos do dorso, são músculos dorsais. 5 na parede abdominal anterior, os principais e o piramidal, mais 3 na parede posterior. 8. Então são 5 na parede anterior e 3 na parede posterior. Aqui, ó, tórax, principal músculo, todo mundo sabe, peitoral maior. Tira o peitoral maior, vocês têm por baixo dele aqui o peitoral menor. Eu tenho um outro músculo aqui mais lateralizado, que esse aqui é o músculo serrátil anterior. Também é um músculo dessa parede lateral do tórax aqui. O serrátil anterior, ele tem 9 digitações, tá? Ele se estende da primeira à 9ª costela. E eu não sei se na contagem os caras contam as 9 digitações ou contam uma coisa só. A gente aqui, como a gente é honesto, a gente vai fazer uma contagem só, um músculo só, que é o músculo serrátil anterior. Então tá aqui o serrátil anterior, vou tirá-lo, ó. Você vai ver que a gente não tem mais músculos aqui, ó, na parede torácica, ó. O que a gente vai ter são músculos na caixa torácica, não na parede torácica. São 3, mas eu preciso mostrar um outro pra vocês aí, porque tem uma variação anatômica também aí, que não tem nesse programa, mas tem no outro, ó. Vocês estão vendo aqui que no peito do camarada aqui, ó, se a gente fizer isso que a gente fez agora, ó lá, peitoral maior, menor, serrátil anterior. Aí esse aqui tem um outro músculo aqui, ó, no externo. Isso aqui é uma variação anatômica, tá? Chama músculo external. Então eu vou contar o external aqui também, por se tratar de uma variação, ele tá presente nem em 10% da população. Sabe que a pessoa descobre que tem um músculo external quando vai fazer uma mamografia, geralmente. Às vezes confunde com câncer de mama, porque nem sempre esse músculo é retinho assim. Às vezes ele forma uma bolinha aí no externo. Ele tem umas variações bem bizarras assim. Então a gente vai colocar mais um aí. Então no tórax, vamos considerar esse cabra aí também. 4 músculos no tórax aí. 3 oficiais, mais uma variação, tá bom? Então, mais 4 no tórax. Ok. Agora a gente vai para a parte que a galera surta. Dorso é o seguinte. O dorso eu faço uma divisão didática dele. Eu faço uma divisão no dorso, que é uma divisão didática. E nessa divisão didática eu divido o dorso em 5 camadas, tá? Então, o que eu vou fazer é a divisão em 5 camadas. São elas. A camada superficial, a galera só lembra de trapézio e latíssimo do dorso. Então tá aqui o trapézio. O trapézio tem 3 partes, ó. Uma cervical, uma transversa e essa região aqui que é ascendente, tá? Então o trapézio a gente divide ele em 3 partes. E aqui eu tenho o latíssimo do dorso. Esses são os 2 músculos superficiais do dorso, tá? Tá aqui, dorso superficial. A segunda camada, que é uma camada intermediária aqui, a gente vai ter 3 pares de músculos, onde os mais famosos deles são os romboides. Aqui eu tenho um romboide menor e aqui eu tenho um romboide maior. Então eu tenho um par de romboides. Segundo par de músculos, os serráteis, que são esses aqui, ó. Esses aqui são os serráteis posteriores, tá? Serrátil posterior superior, serrátil posterior inferior. Você viu que a semelhança entre esses serráteis posteriores e o serrátil anterior, ó, se dá na sua forma. Então ele tem a forma denteada, serreada, e isso deu o nome a esses músculos aqui. Então o segundo par de músculos são os serráteis posteriores. E o terceiro par de músculos dessa região são esses 2 aqui, ó, que eles vão fazer um tipo de V aqui no pescoço, ó, que são os músculos esplênios. Esse aqui é o esplênio da cabeça e aqui o esplênio do pescoço, ó. Esses músculos aqui no pescoço, eles têm o formato de V, quando vocês olham dos 2 lados assim. Esse nome esplênio significa faixa, atadura. Os antigos, quando observaram esse músculo nas dissecações, associaram ele a uma atadura. Por isso deram o nome de esplênio. São 2 esplênios, então eu tenho um par de esplênios, um da cabeça e um do pescoço. Então nessa segunda camada de músculos do dorso, a gente viu 3 pares de músculos. Os romboides, maior e menor, os serráteis posteriores, superior e inferior, e os esplênios, da cabeça e do pescoço. Então aqui a gente já viu mais 6 músculos.